Eu sou Regina Navarro Lins, eu tenho consultório há 46 anos e aconteceu uma coisa muito curiosa de uns tempos para cá, de mais ou menos 5 anos para cá. Eu comecei a receber pacientes, casais, trazendo um conflito que eu nunca tinha visto antes. Eles chegavam no consultório, um propunha, o outro meio se desesperava, e a história é, das partes do casal queria uma relação aberta. E isso começou a acontecer com muita frequência, não só no consultório, como também recebendo mensagens, de pessoas que leram meus livros, que me veem na televisão ou que assistem minhas palestras, muitas mensagens dizendo que isso está acontecendo. Bom, aí você fica pensando, mas por que as pessoas estão querendo abrir a relação? O que está realmente ocorrendo na vida dos? Então vamos ter que fazer uma viagenzinha na história até o século XII. No século XII surgiu o amor cortês, que era, porque até o século XII as pessoas só podiam amar a Deus, não existia com naturalidade amor de uma pessoa por outra. O amor cortês seria os jovens nobres apaixonado pelas damas, mulheres de outros nobres, o amor palaciano, porque nessa época do feudalismo, os jovens da nobreza só podiam casar se fosse o mais velho dos irmãos, para não dividir a herança. Os outros ficavam aqueles rapazes cheios de energia, com as suas armaduras, sem ter sua casa, sem ter a sua mulher. Então se desenvolveu o amor cortês, um amor impossível, à distância, inacessível. Esse amor cortês deu origem ao amor romântico, que é o amor que as pessoas suspiram e desejam, que povoa as mentalidades do Ocidente a partir de mais ou menos 1940. O que aconteceu é que esse amor veio vindo pela história, mas na época se achava, as pessoas casavam por interesses econômicos, interesses políticos. O amor era considerado uma coisa que não podia entrar no casamento. O casamento era muito sério para entrar essa história de amor, eles acreditavam. O amor romântico veio vindo e passou a ser uma possibilidade no século XIX. Mas quando você vê a literatura do século XIX, você vê que muita gente ainda casava por decisão da família, pela escolha dos pais. Muito bem, quando nós chegamos mais ou menos a 1940, o amor romântico começou a ganhar muito espaço e passou a entrar nos casamentos. Incentivado pelos filmes de Hollywood, aqueles filmes melosos, de Doris Day, Rock Hudson. Então o amor romântico, todo mundo passou a casar por amor, querer casar por amor. Como antigamente, casar por amor era impensável. Depois passou a ser criticado quem quisesse casar sem ser por amor. A crítica que eu faço ao amor romântico, primeiro, ele é calcado na idealização, quer dizer, baseado naqueles amores impossíveis do século XII, inclusive a primeira história de amor é Tristão e Isolda. Temos também Abelardo e Heloísa no século XII, depois no século XVI temos Romeu e Julieta. São histórias, sempre existe uma interdição, uma proibição, Então, no século XIX passou a ser uma possibilidade, mas entrou mesmo no século XX. A crítica que eu faço, primeiro, a idealização. As pessoas, elas idealizam alguém, Você idealiza uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui, Depois você passa a vida brigando com a pessoa, porque quer que ela se enquadre naquilo que você imaginou. A idealização traz problemas sérios, para o casamento, para a relação, porque na convivência é impossível você manter a idealização. Você acaba sendo obrigado a perceber aspectos que você não gosta naquela pessoa, não admira, Embora você possa gostar de um aspecto, de outro, mas na idealização você gosta de tudo, porque você não se relaciona com a pessoa real que está ali. Você se relaciona com a pessoa que você criou, que você inventou. Por isso que às vezes a gente vê tanta mágoa, tanto ressentimento num casamento,
Quanto maior for a defasagem entre o que você imaginou, que você criou e a realidade, maior vai ser o desencanto, né? Maior vai ser a mágoa, o ressentimento. Agora, o amor romântico traz outras características, são ideais, né? São expectativas. Por exemplo, que os dois vão se transformar num só. Que quem ama não tem desejo sexual por mais ninguém. Que o amado é a pessoa mais importante, nada tem sentido na vida se o amado não estiver presente. Que um vai ter as suas características de personalidade totalmente satisfeitas pelo outro. Quer dizer, na verdade, nada disso se cumpre, né? E as pessoas ficam muito decepcionadas e às vezes acham que foram enganadas, que o outro mentiu, né? Muito bem. E o que está acontecendo hoje? Bom, o amor romântico, então vamos entender, só tem olhos um para o outro, um só pensa no outro. Tudo que o outro faz eu quero ir junto. Esse é o amor romântico. Não existe individualidade nenhuma, ninguém respeita a individualidade do outro. Então é muito comum nos casamentos você ver um dizendo para o outro o que tem que dizer para o seu cunhado, o que tem que dizer para o seu chefe, você tem que fazer assim, fazer assado. Bom, aí acontece o seguinte, o amor romântico, esse amor que está entre a gente mesmo há menos de 100 anos, ele está dando sinais de sair de cena. Porque os anseios contemporâneos são em busca da individualidade. Cada um quer saber o seu potencial na vida, as suas possibilidades a desenvolver. O amor romântico propõe o oposto disso. Ele propõe a não individualidade, quando ele prega que os dois têm que se transformar num só. Então, o amor romântico está dando sinais de sair de cena, porque é muito importante a gente lembrar que o amor é uma construção social, que em cada período da história se apresentou de uma forma. Se você for olhar a história, você vai ver que o amor na Grécia era de um jeito, na Idade Média do outro, no século XVIII, e no século XIX mudou completamente em relação ao século XVIII. Bom, então ele está dando sinais de sair de cena porque não está mais satisfazendo os anseios contemporâneos. A grande viagem do ser humano é para dentro de si mesmo agora. Todos querem realmente se conhecer, saber como podem viver, como podem se desenvolver. O amor romântico, então, começa a perder o interesse aos poucos, mas é importante lembrar que a mudança das mentalidades é lenta e gradual. Eu estou apontando o que está começando e as tendências. Pode ser que demore 30 anos ainda, 3 décadas, para o amor romântico realmente sair de cena. Agora, o importante é que ao sair de cena, o amor romântico está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. É claro, se um só tem olhos para o outro, se um vai ter suas satisfações todas, suas necessidades atendidas pelo outro, os dois se transformam num só. É claro que esse amor prega a exclusividade total. Eu já vi em várias palestras que eu dei as pessoas dizerem coisas do tipo assim: ah, mas se relacionou com outra pessoa, então porque não amava a mulher ou não amava o marido, porque o amor romântico, ele está entre nós desde que a gente nasceu, né? Então a gente é condicionado por ele. O condicionamento cultural é tão forte desde que a gente nasce, que chega à idade adulta, você não sabe o que você deseja realmente ou o que você aprendeu a desejar. Então, eu já ouvi várias vezes, primeiro que tem muita gente que acha que amor tem que ser amor romântico, como se só existisse essa forma de amor. O amor romântico é um tipo de amor que entrou no século XX na cultura ocidental, tá? E ele é específico do Ocidente. Então, o amor romântico está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. E, ao fazer isso, está abrindo um espaço para que as pessoas escolham sua forma de amar, sua forma de se relacionar. E é por isso que a gente está vendo surgirem tantas novas formas de amar.
poliamor, relações livres, amor a três. Então, e a gente não sabe mais o que vem. O que acontece é o seguinte: no momento em que essa exigência de exclusividade, que sempre foi muito forte, né, começa a perder a força, começa a dar margem para as pessoas pensarem, optarem por outras formas de amar, então você percebe que as coisas estão começando a mudar. Nas lives que eu faço, eu vejo que eu peço para as pessoas mandarem perguntas para eu responder nas lives no Instagram. E é impressionante porque a campeã, o tema que é campeão absoluto, são dois temas que são grandes campeões, né? O primeiro, quer dizer, eu não sei na verdade atualmente qual que é o primeiro, qual que é o segundo, mas as perguntas são: o que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação? O que eu digo para minha namorada que eu quero abrir a relação? Abrir a relação significa você não ficar mais fechado num esquema exclusivamente monogâmico, né? Então, isso se repete, as perguntas são muitas e também a segunda pergunta que se faz muito e que de alguma forma está ligado a isso também, é sobre o sexo no casamento. Eu amo meu marido, é melhor parceiro, melhor companheiro, melhor pai, nós viajamos, saímos com os amigos, é ótima a vida com ele, só que eu não tenho mais desejo sexual algum por ele. Em 46 anos de consultório foi o que eu mais ouvi. A mulher chegar, sentar no sofá e dizer isso. Quer dizer, os homens, existem homens que também perdem o desejo sexual, mas as mulheres em uma quantidade muito maior do que os homens. E isso está ligado a uma questão que é a falta do respeito, né, à individualidade do outro. Essa coisa que o amor romântico criou e pregou, partindo de uma premissa que os dois vão continuar tão interessados pelo outro como estavam na época do namoro, no início do casamento, e você vai ficar a vida toda com aquela pessoa, só desejando fazer sexo com ela, só desejando conviver amorosamente com aquela pessoa, que é um engano, né? Então, por que isso acontece? O não respeito à individualidade do outro leva a isso. Eu acredito que uma relação amorosa pode ser interessante, ela pode ser satisfatória se as pessoas primeiro se livrarem dessas expectativas do amor romântico, né? Os dois se transformarem num só, um só ter olhos para o outro, um vai satisfazer as necessidades todas do outro, enfim, se você se libertar disso, além de ter total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, ao seu jeito de pensar, seu comportamento, ter liberdade de ir e vir, o casal tem que ter total liberdade, né? Até ter programas em separado, amigos, você não é obrigado a gostar dos mesmos amigos que o seu marido gosta, que a sua mulher gosta, e mais do que tudo, não haver controle algum da vida do outro. E isso é muito complicado porque as pessoas imaginam que se elas não tiverem controle, elas vão perder o outro. Tem gente que até aceita ser controlado se isso for um bom motivo para controlar o outro. Então nós temos sinais dessa mudança de mentalidade, do amor romântico saindo de cena. Você pega, por exemplo, a história de Cinderela. Os contos de fadas, né? Do príncipe que vem e tal, na carruagem ou no cavalo branco. Você pega a história de Cinderela, que é uma história talvez a mais famosa, e você vê que a Cinderela, ela não tem projetos próprios, ela não tem nada para suas habilidades, seus talentos, a história não admite essa possibilidade dela se desenvolver, ela precisa de um homem para salvá-la. Quais são as histórias hoje? As histórias estão começando a mudar, as histórias infantis estão começando a mudar. Então eu vou citar uma delas, a história da Valente. A Valente, ela é filha do rei e da rainha, mas a mãe quer que ela se comporte direitinho e case com um príncipe. Mas a Valente não está afim disso, a Valente ela quer ficar no arco e flecha, que ela é exímia no arco e flecha. Então organizam no reino um concurso para o homem que ganhasse casaria com a Valente. Só que quem ganha é a Valente.
Então a Valente não está nem um pouco preocupada em casar, ter um homem que a salve. Isso é só um sinal. Nós temos vários sinais em filmes. Eu citaria, por exemplo, o filme do Woody Allen, né? Todos Dizem Eu Te Amo, que mostra muito bem. É como se fosse uma ironia ao amor romântico, né? As pessoas se apaixonam sem conhecer, e, enfim, porque idealizam tudo, né? Tem vários sinais que a gente pode ir pegando e você percebe, e inclusive os movimentos dessas novas formas de amar. Existem grupos de poliamor, grupos de relações livres, em que as pessoas dizem que é tudo jogado aberto, que sempre existiu muito mistério, as pessoas faziam tudo escondido. Então, eu acredito que daqui a um tempo, talvez predomine, talvez menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas. Para quem fica surpreso com isso ou acha que a sociedade não está preparada para essa possibilidade, eu convido a fazer um passeio aos anos 50 e 60. Naquela época, 1950 e 60, se alguém dissesse: olha, daqui a algumas décadas as pessoas vão poder se casar ou se separar e não vai ser nenhum problema. Porque nesse período, dos anos 50 e 60, separação era uma tragédia. As mulheres eram desrespeitadas, não eram valorizadas, existiam escolas que não deixavam as crianças de pais separados estudarem. Não mudou? A mesma coisa em relação à virgindade. Naquela época as moças tinham que casar virgem. Se alguém dissesse daqui a algum tempo não vai, também iam achar que a pessoa não estava sintonizada com nada. Bom, o que eu quero dizer então é que é fundamental que a gente reflita sobre os valores aprendidos, sobre as crenças aprendidas, para a gente poder se livrar do moralismo e dos preconceitos. Eu não tenho a menor dúvida que todos nós podemos viver muito melhor do que a gente vive nessa área do relacionamento amoroso e sexual. Mas, para refletir sobre isso, para questionar e se livrar do moralismo e dos preconceitos, é preciso ter coragem.